Abramos então a palavra de Deus, irmãos. Como foi anunciado também, está na nossa liturgia, foi anunciado pelo nosso irmão Vitor, reverendo Vitor. 1 de João, capítulo 2, versículo 29, e capítulo 3, de 1 a 6. Eu quero convidar a igreja a que, mesmo assentados, possamos ler a uma voz a palavra de Deus. Essa é uma bem-aventurança que nós temos registrado na palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem a palavra de Deus. Então, vamos desfrutar desta bem-aventurança todos juntos. 2:29 a 3:6. E a palavra de Deus nos diz: se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Amém. Ó Senhor, nesta manhã, o Senhor nos trouxe aqui para termos comunhão com o Senhor, através da união, ó Deus, dos irmãos, da comunhão, ó Senhor Deus, com eles, porque isso estabelece a nossa comunhão com o Senhor. E te louvamos e te agradecemos, porque podemos desfrutar, ó Deus, desses momentos, nesse dia que o Senhor separou para nós nos regozijarmos, louvando o teu nome, orando, buscando, intercedendo, meditando na tua palavra. Ó Deus, que as palavras do meu coração e também o meditar da minha boca sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor meu, rocha minha e redentor meu. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Irmãos, a nossa liturgia tem aí como tema, né, filhos de Deus e as suas características, né? Nós colocamos aí 3, né? São caracterizados por adorar ao Senhor em espírito e verdade, reconhecer e confessar os seus pecados, e também é caracterizado pela presença de Deus na linhagem do justo. E então, ler, ouvir e vivenciar as palavras do Pai Celestial. Este tema, os filhos de Deus, vem a pergunta, que também esse filho de Deus, né,
Aí é o tema da nossa meditação, que a divisão que foi feita, que para nós aqui agora é o teste doutrinário de número 2, nessa perícope, nesse trecho que nós acabamos de ler. Filhos de Deus. Então, estes versículos têm por objetivo mostrar como são os filhos de Deus. Testemunhar também esta bendita bênção de Deus, sermos chamados filhos de Deus, como João coloca aqui. E como nós nos tornamos filhos de Deus, neste versículo 29 do capítulo 2, que ele já começa a falar aí. Mas a palavra de Deus nos diz, para nós sermos chamados filhos de Deus, tem que haver algo, tem um acontecimento na nossa vida que marque isso daí, que a palavra de Deus fala que para nós sermos chamados filhos de Deus, nós temos que primeiro receber a Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, diz, mas a todos quantos o receberam. Ele estava falando ali na introdução, sobre Jesus Cristo e o que ele veio fazer. Morrer na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no nome de Cristo Jesus. Então, é uma experiência que acontece na história da nossa vida. Quando eu recebi um testemunho uma vez, quando eu estava fazendo um curso no final de semana, como evangelizar crianças, e o mestre nos disse que, inclusive, ele era o pastor Batista, e ele disse que a conversão dele se deu quando ele tinha 3 anos de idade. E ele estava ali falando para nós disso aí. Por isso que ele era um professor para que treinasse pessoas para evangelizar crianças, um missionário da APEC, lá em São Paulo. Então, citando este versículo aqui, mas a todos quanto o receberam a Jesus. Ele disse que desde o ventre da mãe, ele já era evangelizado. Ele já era evangelizado. Os pais, tanto a mãe quanto o pai, pregavam o evangelho enquanto estava sendo gerado. Então, quando acontece isso, Jesus Cristo falou para Nicodemo, é um novo nascimento, quando a pessoa recebe a Jesus. Então acontece o quê? O novo nascimento, a transformação. E aí vem aquelas doutrinas, que, como nós vemos aqui, as doutrinas, a sã doutrina da palavra de Deus. Aí vem a conversão, aí vem esse novo nascimento, a nova vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E então, a partir daí, nós somos justificados, nós somos santificados. A justificação, nós vemos que a palavra de Deus toda fala dela, até aqueles trabalho que era feito ali com os levitas, os sacerdotes ali no tabernáculo, mostrando como o Senhor trabalha na nossa vida, executando isso que nós vemos aqui
na palavra de Deus. E um texto que eu quero falar para os irmãos, que quando houve esta conversão, aí quando houve o novo nascimento, quando Pedro escreve a segunda carta, ele fala uma coisa que é interessante, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Meus irmãos, quando, acho que foi quase 4 anos atrás, foi numa noite de março, foi quando nós saímos lá do Mato Grosso, viemos para cá, o reverendo Ricardo estava pregando Romanos no capítulo 8, e ele estava nesse capítulo aqui, indo até o final, no versículo 30 da sua mensagem. Eu só vou ler o versículo 29 e o 30, que diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o versículo 30 diz: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E é interessante que essa questão da glória, assim como a santificação, ela é trabalhada na nossa vida, né? Ele nos dá a vitória de glória em glória, diz o apóstolo Paulo. Mas a maior glória que nós temos é que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Fomos selados naquele dia que nós recebemos a Jesus Cristo. E foi dado, como diz Pedro aqui, um pacote maravilhoso aqui para nós. E nós temos que trabalhar com isso. E João, ele então trabalha com isso, escrevendo ali essa epístola àquelas igrejas que estavam naquela época sofrendo ataques dos falsos mestres, principalmente colocando em xeque a divindade de Jesus. Jesus Cristo não era o Deus encarnado, não. Ele era um homem que recebeu uma certa influência ou certo poder quando ele foi batizado, mas que perdeu isso quando foi morto ali na cruz do Calvário. Meus irmãos, se alguém nega isso, essa pessoa não é nascida de novo. Não pode ser chamada filho de Deus. E os falsos mestres estavam ensinando isso aí. Então, João escreve essa carta para combater os erros. Muitos erros, outros são consequentes disso daí que eram ensinados. E um deles, ele já coloca aqui no versículo um erro doutrinário, que ele coloca ali, aqui no versículo 29, Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aqui, então, para se tornar filho de Deus, você tem que ser também justificado pela obra de Cristo Jesus que ele fez na cruz do Calvário.
quando nós estudamos a doutrina da justificação, né, nós vemos que o aspecto da justificação, nós vemos que a Trindade trabalha para a justificação desse que Deus escolheu, para ser chamado filho dele. E o Espírito Santo de Deus trabalha aplicando a isso que Cristo fez na cruz do Calvário. E também que Deus escolheu para ser, aí, então, ser justificado em Cristo Jesus. Justificado também pela graça, né, no Romanos capítulo 4 e começo do capítulo 5, fala sobre esses aspectos no qual nós fomos justificados. Então, vemos 7 aspectos da justificação. Nós somos até justificados pelas obras, justificados pela fé, justificados pelas obras. As obras evidenciam essa justificação que foi operada pelo Espírito Santo de Deus, aplicando a obra de Cristo Jesus, a obra da Trindade em nossas vidas. Então, João lembra o seguinte: olha, se sabeis que ele é justo, ele, quando foi encarnado, quando ele viveu aqui, o que ele transmitiu, ensinou, preparou os apóstolos para implantar a igreja, o reino de Cristo aqui. Ele viveu uma vida justa. Viveu uma vida justa e sem pecado, e ali na cruz do Calvário se deu para pagar os nossos pecados. Então nós somos, como ele diz aqui, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Como nós vimos aqui, Romanos 8, 29, nós somos predestinados para sermos conforme a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sermos Cristos também, né? Claro que filhos de Deus por adoção, mas Cristo Jesus, ele foi o Filho unigênito, o único gerado de Deus e do Espírito Santo. E isso se cumpriu ali há mais de 2000 anos atrás, a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Como já falei várias vezes, ele precisou se encarnar, tomar a forma humana para, sendo justo ali na cruz do Calvário, pagar pelos nossos pecados e aquilo que ele conquistou, né, e derramou o sangue dele para remir a nossa conta, pagar em nosso lugar, aí com o seu sangue, a nossa conta, o salário do pecado, morrendo em nosso lugar. E o Espírito Santo de Deus aplica isso em nossas vidas quando o recebemos como Senhor e Salvador. Reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Meus irmãos, que teste para nós. Estamos vivenciando isso? Como Jesus Cristo, no período em que ele viveu, ele praticou a justiça para que essa justiça pudesse ser imputada, a doutrina da imputação também, que nós temos em nós pelo Espírito Santo. Eu creio que é algo para nós pensarmos sobre isso. Isso é característica do Filho de Deus. E nós, como filhos de Deus, também temos que, no nosso dia a dia, apresentar esta característica. Uma vida de justiça. De justiça. Então, nós vemos aqui que tem uma pergunta. Você sabe que Deus é justo? Que Cristo é justo? Agora você deve saber, pela experiência, as implicações lógicas deste fato. Os que praticam a justiça são filhos de Deus. Pela experiência. Então nós vamos saber isso aí. Como é que nós estamos vivendo cada dia da nossa vida, no nosso viver de santidade diante de Deus
e também com as pessoas que nós nos relacionamos. No capítulo 3 aqui da 1 de João, os versículos 7 e 10 diz: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, não deixeis enganar por ninguém. E eu coloquei aqui, e nem por você mesmo. Às vezes nós nos enganamos a nós mesmos, pensando que estamos corretos, agindo certo, estamos agindo errado e enganamos a nós mesmos. E o versículo 10 diz: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. A prática da justiça é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo amar ao nosso irmão como a nós mesmos. Mandamento, praticando, colocando em prática aí a palavra de Deus, né? E também ser caracterizado por isso, a prática da justiça. Mateus, capítulo 7, versículos de 16 a 18, Cristo nos fala aqui de uma maneira que você pode examinar e ver o que está acontecendo, né, na sua vida, se você está praticando. Então, Mateus 7,16 diz: Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Lá em Mateus 23, o Senhor Jesus também diz o seguinte: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça. Muitos querem se justificar porque dá dízimo, né, até da folha do cominho, do endro, né, é tão detalhista, mas a justiça, a misericórdia e a fé. Foi falado na escola dominical, né, sobre a fé. Devias, porém, fazer estas coisas. Coloca aqui, essas coisas, essas três coisas aqui, sem omitir também aquelas. Né? Então eu vou fazer essas três aqui, então eu vou deixar de dar dízimo, deixar de dar oferta. Fora, isso também não. Está lá na palavra de Deus que nós devemos fazer isso. Trazei também todos os dízimos do endro, do cominho, também aqui, né? Não é só a questão da plata, do dinheiro. O filho exibe o caráter do pai, porque participa da natureza do pai. Foi isso que Pedro colocou ali na segunda carta. Foi dado todas aquelas coisas para você ser coparticipantes da natureza divina. Praticar a justiça, então, é coparticipantes da natureza divina. Fazer pela fé o que é certo, de acordo com os mandamentos de Deus. Essa é a atitude do regenerado, daquele que foi regenerado, porque antes da regeneração, que vida? Vida morta em seus delitos e pecados. No capítulo 3, versículo 1, olha só como João coloca aqui.
Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. João, o chamado apóstolo do amor, né? Que palavra amorosa, carinhosa que ele coloca aqui, pelo Espírito Santo, né? Claro. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Duas partes aqui deste versículo. A primeira, João está enlevado diante do fato que somos nascidos de Deus e convida seus leitores a perceber a grandeza desse amor de Deus neste fato. Vede que grande amor. E João já tinha dito lá no Evangelho, né, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu Filho para vir morrer na cruz, pagar pelos nossos pecados, porque Ele nos amou. Ali, antes da fundação do mundo, e Cristo já foi o Cordeiro de Deus. Vede que grande amor, né? Então, esta dádiva foi concedida por Deus a pecadores indignos. Por que indignos? Porque todos nós pecamos. Nós vivíamos, antes de conhecer a Jesus Cristo, como? A manifestação do pecado, a palavra de Deus fala que ela vem desde o ventre materno. É só olhar a mulher do segundo patriarca lá, ela fez esse questionamento lá com Deus. Senhor, o que está acontecendo aqui? São duas nações que já estão brigando aí. E como brigaram, e como tem brigado até hoje, não só duas, mas podemos dizer dos filhos de Deus, aqueles que pertencem ao reino do Senhor e aqueles que não pertencem. São essas duas nações que estão aí em guerra. Também desperta admiração aquilo em que essa dádiva os transformou. Essa dádiva desse grande amor transformou em filhos de Deus. Tudo isso foi algo concedido pelo caráter glorioso do amor de Deus. Não foi mérito nosso, mas por seu amor livre e gracioso. Por que ele fez isso? Porque escolheu uns e não escolheu outros? Isso foi da livre graça de Deus. Porque Ele é Deus, né? Como disse na pregação aqui o reverendo Vitor. É a segunda parte. Os filhos de Deus que praticam a justiça certamente são diferentes em meio a um mundo decaído e não regenerado, provando a estranheza dos incrédulos. Por isso esses incrédulos nos odeiam. O motivo desta estranheza dos incrédulos, não conhecem a Deus e aos que dele são nascidos. Esses incrédulos não nos conhecem como filhos de Deus. Não nos conhecem como filhos de Deus. E o versículo 2, aqui do capítulo 3, diz: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como é, como Ele é. Deus permanece velado e oculto aos olhos do mundo. Por isso eles não têm essa esperança, né?
Deus permanece velado e oculto aos olhos do mundo, mas nós aguardamos esta gloriosa manifestação. A manifestação. Por isso, quem tem essa esperança, então, busca a santificação, e nós estamos fazendo isso nesse dia que o Senhor nos dá. Cada domingo que nós temos nossa reunião de oração, a escola dominical, nosso culto de manhã à noite, nós estamos sendo santificados pela lavagem de água, pela palavra. Pela palavra. Então, aguardamos esta gloriosa manifestação. Romanos 8, agora de 18 a 21, diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Agora nós vivemos por fé. Agora nós não vemos a Jesus Cristo. O privilégio foi daqueles, né, que foram discípulos de Jesus, que ele viveu com eles. Quem me vê a mim, vê o Pai, ele disse. Mas depois ele morreu e ainda ressuscitou e passou 40 dias, aí foi assunto aos céus. E 10 dias depois houve então a descida do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor falou: fica lá em oração que vai acontecer isso aí. E aconteceu. O dia de Pentecostes. Eu creio que isso foi uma glória, né? Aí a manifestação do Espírito Santo de Deus para aqueles convertidos, para aqueles que estavam em comunhão com o Senhor. O versículo 19 de Romanos 8 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, quem vai participar disso aí são só os filhos de Deus. Agora, os outros, que não são filhos de Deus, que são aqueles que têm ódio dos filhos de Deus, que perseguem, que matam, assim como fizeram com os profetas, esses daí, o Senhor vai dizer: faça de mim, eu não os conheço. Serão lançados junto com o diabo e seus anjos para o lago do fogo do inferno, que é a segunda morte. Agora, para os filhos de Deus, o Senhor vai dizer, o Senhor Jesus vai dizer: vinde, amados de Deus, amados do meu Pai. Como eu estou aguardando isso, meus irmãos. Quero ficar livre dessas coisas que o pecado faz da minha vida ainda. Só vou ser livre naquele dia que o Senhor manifestar em glória para a perfeição. Aí vou poder louvar e glorificar o nome dele sem o pecado. Sem o pecado. Essa esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ela ocorrerá, João diz a seguir, na parte B do versículo. Lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 4, diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Filipenses 3:21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si mesmo todas as coisas. Isso daqui, principalmente para os incrédulos,
que eles também estão até debaixo do plano do propósito de Deus. Até esses maus, até o diabo, isso para ele eu creio que é a maior tortura, né? Saber que ele é também até um instrumento nas mãos de Deus, que ele só vai fazer aquilo que Deus permitir. Ele não faz aquilo que quer, não. Aquele propósito que Deus tem, né? Assim como Deus permitiu lá na vida de Jó. Romanos 8, 23, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos de 50 a 52. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por isso é que precisa haver essa transformação. E isso que o Senhor, através do Espírito Santo, faz em nossa vida. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, se estivermos vivos, né? No caso. Mas aqueles que morreram, então, ressuscitarão incorruptíveis. Então, essa sequência de acontecimentos, Cristo vai aparecer, os filhos de Deus vão vê-lo como Ele é em glória, que glória maravilhosa a dele, mais refulgente do que a nossa quinta estrela de grandeza que nós temos aqui na nossa galáxia, que é o Sol. Agora imagina de primeira, vai ser mais ainda refulgente do que aquilo que ele criou, que é a estrela de primeira grandeza. Vamos ver como ele é. Os filhos de Deus serão transformados para serem semelhantes a Cristo. Versículo 3. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Assim mesmo se purifica. Estamos aqui nesse processo, pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Então, João ensina aqui que o efeito dessa certeza no cristão é a sua purificação presente. É a sua purificação no presente. A palavra esperança no Novo Testamento, frequentemente ela é usada no sentido de certeza. Esperamos algo que sabemos que certamente virá. Não foi mencionado isso aqui, né, Reverendo Ricardo? Hebreus 11, 1. A fé é o quê? A certeza. Ou se você tem falta dela, peça, que Ele te dá. E conforta com paz, com alegria o seu coração. E com a esperança. Então, esperamos algo que sabemos que certamente virá. A purificação dos pecados e da injustiça vem pelo sangue de Jesus, como nós vimos no capítulo 1 aqui da 1 de João, os versículos 7 e 9. Se nós dissermos que nós não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Mas o versículo 8 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a nossa injustiça. E ela vem pelo sangue de Jesus. Processo diário no qual, pela graça de Deus e na força do Espírito Santo, o crente mortifica os desejos pecaminosos e as tentações, revestindo o crente
mais e mais de Cristo. Mais e mais de Cristo. A oração do Pai Nosso, né? É para você orar pelo pão de cada dia e também do perdão de cada dia. Cada dia, porque cada dia nós pecamos. Cada dia nós pecamos. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24. No sentido de que, quando ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Cristo é a verdade. E tudo que foi registrado dele, aqui da obra dele, é a verdade. Então nós temos que nos revestir da verdade, nos revestir da palavra de Deus. Eu até registrei aqui, lembrei de dois textos quando na aula da escola dominical aqui. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais, disse Jesus, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O Salmo diz, guardo as tuas palavras no meu coração, para eu não pecar contra Deus. Ah, meus irmãos, esse exercício, como diz o Salmo 1, né, na sua lei, medita de dia e de noite. Então, purificar significa limpar da sujeira moral. E é isso que a palavra de Deus faz em nós. Aplicando o sangue de Cristo Jesus também, né? Aí, quando nós lemos a palavra de Deus, mostra o nosso erro, o nosso pecado, e aí a gente, Senhor, eu estou arrependido porque eu cometi pecado, então eu quero confessar e pedir perdão. E o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica. Sujeira moral que o pecado produz na mente, no coração, nos sentimentos. Isso é feito mediante quebrantamento, arrependimento, confissão de pecados e especialmente pelo afastamento contínuo do pecado e da sua sujeira. Meus irmãos, tenho aqui um registro dizendo sobre prisão. No livro de Josué, no capítulo, versículo 21, no versículo 38, que o nosso irmão diácono, dirigindo a reunião, falou, tem um versículo lá que fala daquela distribuição das localidades e tal. Tem uma cidade ali que fala que é a cidade de refúgio para o homicida. Mas a palavra de Deus não fala que iria criar cadeias, presídios, né? Quando os erros, os pecados eram cometidos, a sentença era morte, né? Para muitos. Ali, até de adultério, né? E o registro que eu tenho aqui, prisão não limpa a sujeira moral do que foi preso, foi condenado ao tempo de prisão. Não limpa a moral de ninguém. E a pessoa que vai para a prisão, por ele passar esse tempo prisioneiro, ele fica mais irado ainda, porque foi tirado dele a liberdade de continuar praticando o mal, o pecado. Que coisa! Isso eu ouvi numa mensagem, não lembro agora de que pastor que foi.
Meus irmãos, e quando ele, às vezes, não cumpre todo o seu período, ele não foi purificado, ele não foi trabalhado, ele não saiu uma boa pessoa dali. A não ser aquele que, quando vai alguém evangelizar, ele aceita Jesus, tal. Aí, interessante que eu tenho visto testemunho de muitos que, de repente, depois de crente ali, tal, vivendo, até a sua pena é abrandada, isso, até conheci alguns até que foram pastores depois. Mas só por cumprir a pena, não. Ele sai mais ainda. Agora ele fala, eu quero recuperar esse tempo que eu deixei de fazer, aí vem e faz pior. E por incrível que pareça, meus irmãos, é o que está acontecendo aqui no nosso país. Misericórdia, meu Senhor. Então, aqui, a palavra de Deus fala para nós devemos porque o foco que ele tem agora no versículo 4, então ele muda o foco da sua exortação. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. João define o crime daquele que pratica o pecado. Ele está transgredindo a lei de Deus, revelada ali nos 10 mandamentos. E por incrível que pareça, todo o livro ali de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, podemos dizer que são os itens que vai falando de cada mandamento, né? Vai explicando os mandamentos ali, tanto para a obediência quanto para a desobediência deles. Obediência, claro, bênção. Desobediência, claro, disciplina, mão pesada de Deus. Então, esta lei de Deus sumarizada, né, ali no mandamento do amor a Deus e ao próximo, né, foi que Jesus ressaltou, amar a Deus sobre todas as coisas. E está lá em Deuteronômio 6, né, amar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E Jesus Cristo disse, e ao próximo como a ti mesmo. Os primeiros 4 mandamentos é isso aí, amar a Deus. E os outros 6, ao próximo como a ti mesmo, como a ti mesmo. Então, fazer aquilo que ela proíbe ou deixar de fazer aquilo que ela manda. Se deixar de fazer aquilo que ela proíbe, é uma transgressão, e deixar de fazer aquilo que ela manda também é pecado. Tiago ressalta isso aqui. Aquele que sabe fazer o bem, a palavra de Deus manda você fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Nisso está pecando. Então, praticar pecado é a mesma coisa que praticar a ilegalidade. Portanto, o crime do pecado é essencialmente a transgressão da lei, a lei de Deus pela desobediência. Descaso também para com a lei de Deus, desprezo também é pecado, ou indiferença para com ela. Eu não quero me envolver com isso aí. Às vezes como desculpa, né? Bom, eu não sei, então, agora você está dirigindo, tal, você, de repente, a lei fala quando tiver o semáforo lá vermelho, você não passe, né? Se tiver uma câmera ali e tal, né? Ali ela fotografa lá, você passou no vermelho, a lei depois vai falar, você errou, agora você tem que pagar a multa. Mas eu não sabia que farol vermelho eu não podia passar. Sabia sim, porque para tirar a sua carteira, você tem que aprender isso daí. Tem que toda aquela legislação.
Senão nós vamos chamar o reverendo Rodrigo aqui, ele vai, né, e a nossa irmã Larissa vai falar muito bem, porque eles são aqueles que fazem cumprir a lei, né? Aí. Só que tem certos pontos da lei que não entra aqui na nossa legislação, aqui na nossa Constituição do Brasil, né? Que se fosse cumprir a lei de Deus, o pecador, né, que dependendo de certo tipo de pecado, você teria que matá-lo, né? E eles não vão fazer isso. Não fazem isso aí. Então, todo pecado, portanto, é contra Deus, é uma rebelião ativa contra a vontade de Deus. O versículo 5 diz: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. A manifestação de Cristo Jesus foi para isso, né? O sacrifício. E Paulo fala, né, lá aos Colossenses, todo o escrito de dívida, a cédula que era contra nós, retirou-a do nosso meio e encravou-a na cruz. Encravou-a na cruz. Então, com essa perspectiva em mente que João expõe a obra de Cristo. Lá no capítulo 4, versículo 14, que diz: E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então, ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Isso contestando o ensino daqueles falsos mestres. Por ser humano, não ser divino, então ele pecou. E João 1,29 diz: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus. Então, as questões doutrinárias que João vai colocando aqui, a doutrina da justificação, a doutrina da redenção, a doutrina da imputação, da santificação, quantas doutrinas que estão aqui, que nós temos estudado aqui, né? Quando a gente estuda a Tulip, né, os 5 pontos do chamado do calvinismo, que eu tenho aqui na minha capa, né? A depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos, e também os 5 solas: somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente Deus, a glória a Ele. E o último versículo: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. É uma característica do Filho de Deus, não vive pecando. E aqui a palavra fala até no gerúndio, né? Ou não, tem uma tradução que eu vi, não peca. Não. Nós pecamos. Foi o que ele disse lá no capítulo 1. Nós pecamos. Nós não vivemos na prática do pecado. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Esta é a consequência lógica da declaração anterior, que vem em forma de um teste moral. Então, esse teste moral. Então, essas doutrinas que nós vemos aí, você desfruta dela hoje? A justificação, novo nascimento, nova vida, santificação, a redenção. Nós somos redimidos. Então, esta é a consequência lógica dessa declaração anterior, que vem em forma de um teste moral. O verdadeiro cristão permanece em Cristo como o galho da videira,
derivando dele toda luz, vida, graça, santidade, sabedoria, força, alegria, paz e conforto. Assim, a santidade de vida é mais uma vez apresentada por João como um teste verdadeiro para o verdadeiro cristão, ou como um teste do verdadeiro cristianismo, nós como igreja do Senhor, como igreja de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija e que possamos, cada dia, cada momento da nossa vida, vivermos isso que a palavra de Deus diz. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e ao próximo como a ti mesmo. Se você ama você mesmo também, você vai viver uma vida de santificação, colocando em prática, vivenciando os ensinos da palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, vamos orar e vamos então invocar a bênção do Senhor. Eu vou convidar o reverendo Ricardo.